estamos ao vivo, então. Que coisa boa, você sabe que. Gente, coisa boa nada, o que eu me lembro quando a gente pensa em ao vivo. Olá, Marici, Gi, Luana, Grazi, pessoal em peso aqui, já no workshop, hein? Já numa. Como é que a gente até falou assim? É um aquecimento, é tipo um aquecimento mesmo. Basicamente, tá todo mundo. Bom, você tá aqui, a maioria acaba assistindo você que depois, mas você tá aqui é porque você conhece a questão do workshop. E eu queria hoje falar sobre como ter segurança em atendimento. Por quê? Claro, nós estamos lançando um workshop totalmente voltado, né, um curso de férias totalmente voltado a essa temática. E por que isso é importante? Eu já vou direto ao ponto, hoje é sexta-feira, não quero ficar enrolando aqui não. Se tiver pergunta, pode colocar aí nos comentários, se quiser comentário eu vou ler aqui também, porque hoje é sextou, então assim, direto ao ponto, direto ao conteúdo, mas eu preciso falar especificamente sobre isso, por quê? Já vou direto, hein? Você conhece no Vale da Google o que é o efeito Durkheim? Efeito Durkheim. Eu não sei exatamente se é assim que se fala, efeito Durkheim. Não vale dar Google agora, fica aqui com a gente. Basicamente era isso que, assim, a hora que eu cheguei na faculdade para dar, para quem não sabe, né, eu já fui muito tempo professor, né? Depois virei coordenador de curso, junto com o meu mestrado ali, eu fui sendo professor. Quando eu peguei meu mestrado, eu topei o desafio da coordenação do curso de psicologia aqui na cidade, aqui em Marília. E aí, depois de um tempo passei a clínica e tudo mais, mas aquela saudade da sala de aula, né, de estar ali com os estudantes e tudo mais, isso me comoveu até que eu recebi um convite para voltar. E foi muito, muito legal, assim, esse tempo de retorno. E quando eu cheguei, assim, já peguei uma turma andando, um pessoal super bacana, me receberam super bem. E eu percebi um movimento que pode estar acontecendo com você que está me assistindo, tanto ao vivo como você que vai assistindo depois, sobre essa questão da insegurança em atendimento. Por quê? Esse efeito Durkheim, basicamente, ele, resumidamente, o que é efeito Durkheim? Esse efeito Durkheim é algo natural dentro do próprio processo de aprendizagem que faz com que a sua ignorância a respeito, veja, a nossa, né, não só a sua, a nossa ignorância a respeito de um assunto faz com que nós nos tornemos incapazes de perceber o quanto aquilo é complexo. Calma, eu vou explicar. Como que eles descobriram esse efeito Durkheim? Eles perceberam que os melhores alunos dentro da faculdade, eles não necessariamente eram os mais seguros ao realizar as atividades propostas. Enquanto que os estudantes, os alunos que não tinham tanto domínio se sentiam mais seguros para executar. E esse era o efeito Durkheim que descobriram e deram esse nome, que eu acho interessante, não sei se estou pronunciando certo. Ou seja, em outras palavras, sabe aquela história do eu só sei que nada sei? Quanto mais você vai estudando sobre um assunto, mais você percebe o quanto ele é complexo. E aí, ao mesmo tempo, se você tem uma segurança naquilo que você está fazendo, também pode ser fruto não do seu conhecimento, mas necessariamente ou consequentemente do seu não conhecimento a respeito daquele assunto. Então, duas coisas eu percebia muito, eu lidei, que alguns alunos, estudantes, muito bons, assim, você percebe pela fala, pela colocação, você percebe, assim, que está dominando a técnica, tinham insegurança, eu demonstrava ali uma insegurança para fazer um relatório e fazia, repassava, né? Enquanto que aquele estudante que você percebia, assim, que você percebe que precisa dar alguns passos ali, pessoal, fazia lápis para depois passar a caneta, exemplo, um relatório. E aí, se ao mesmo tempo você percebia que quem precisava dar vários passos, vários passos no estudo, na dedicação,
dos próprios atendimentos, você percebia que essa pessoa estava segura. Para ela, aquilo estava bom. Para ela, aquilo já estava assim, não, eu tô sabendo, tô conseguindo. E aí, esse é o efeito Durkheim. E aí, por isso que é extremamente importante nós observarmos esse fenômeno que acontece em nós, porque assim, 80% do conhecimento, assim, lógico, né? Arredondando, 80% do conhecimento a gente adquire nos primeiros meses, né? Se você vai gastar ali, você vai aprender a tocar um violão, você vai aprender a grande maior parte dos acordes ali, e em um ano, se dedicando todo dia, você já está tocando 80% dos acordes. Mas para tocar bem, que é os outros dias, a gente podia tocar um violão aqui qualquer dia. Bom, hoje não é a live do violão, mas tá bom. Para tocar bem, aqueles outros 20% é o 20% de afinamento, é o 20% de embasamento, de fundamento e que vai refinar sua prática. Então, duas coisas. Se você tem segurança em atender, pode ser que está faltando conhecimento. Agora, se você tá muito assim, isso aqui é fácil. Opa, peraí, isso aqui não é fácil. Sabe por que não é fácil, gente? Se fosse fácil, todo mundo fazia. Não precisava de 5 anos de formação, não precisava de CRP, de CFP, não precisava de tanta prova, tanto estágio, quase 3.000 horas de... Gente, não é qualquer um que chega e vai atender, é a vida, é a saúde mental de pessoas que estão confiando ali a saúde, estão confiando muitas vezes da vida ali contigo. Por quê? Às vezes falta experiência, né? Óbvio, todo mundo vai faltar experiência, por isso que a formação está aí, por isso que é extremamente importante ralarmos e praticar. Estava fazendo as contas esses dias, gente, faz uns 12 anos que eu atendo. Se eu fazer as contas de uma média de atendimento, eu não vou me lembrar os números, mas era coisa assim, mais de 20, acho que 12 ou 18, estava até com um professor amigo meu, a gente estava fazendo essas contas, 12, 18 mil horas fazendo aquilo, né? Então, às vezes, falta experiência. Às vezes, a gente tem esse medo de cometer erro. Às vezes, rola a comparação. Na própria supervisão ali, né? Poxa, meu colega tá ali. Às vezes, uma baixa autoconfiança. Quantos colegas, gente, de profissão mesmo, psicólogo, quantos e quantos não conseguem mesmo, até domina, mas não consegue abrir uma live aqui igual a gente está fazendo, tem tanta experiência, tanto conhecimento, não consegue ali transmitir, compartilhar e acaba guardando só para si. Sensação de impostor, muitas vezes, né, que é o sobrenome ali do terapeuta. Às vezes tem caso que é desafiador, e aí a gente precisa também falar isso. Tem caso, gente, que desafia assim as nossas habilidades, e tem código de ética e tem várias coisas que a gente pode pensar, tem muitas alternativas. Tem caso que é desafiador, mas assim, é 10%. Tem o fato de às vezes querer ter medo de ser julgado por colegas, entendeu? Assim, poxa, se eu fazer isso, o que meu colega vai pensar? Hoje mesmo postei lá a arte dessa live, tava errado o dia, tava errado o mês, e aí já veio um monte de gente já comentar, tá errado o mês. E aí por conta de um numerinho errado, você às vezes é julgado. E aí o que essas pessoas que julgam estão fazendo? Às vezes você tem receio de prejudicar, e é real esse receio de prejudicar, às vezes o cliente, o paciente. Às vezes pode ter uma autocrítica excessiva, que é aquela coisa, aquele perfeccionismo. E aí, com o tempo, a gente vai lidando com essa autocrítica, com essa coisa que não é assim... principalmente para quando a gente não tem um modelo exatamente de como fazer, né? Essa autocrítica começa a dominar a gente, uma tendência da gente ser excessivamente punitivo com a gente. Aí é o outro pessoal, lembra do efeito Durkheim? O pessoal lá do começo que tá dominando, mas às vezes tá com aquela insegurança, né? Às vezes você tem dúvida da eficácia do próprio conteúdo, da própria terapia. Então, assim, como às vezes por vários outros motivos, você nunca viu acontecer.
Você nunca viu aquilo? Você nunca deu alta para alguém, todo mundo abandona seu tratamento no meio do caminho, todo mundo... você nunca teve essa experiência de dar alta para alguém, de comemorar, de celebrar ali o resultado, celebrar a vitória, celebrar a recuperação, tá trabalhando ali com prevenção de recaída. Você nunca deu passos mais avançados dentro da terapia? Às vezes acontece. Às vezes a sua abordagem não te permite isso. Às vezes a sua experiência ou até mesmo as suas ferramentas que estão dentro ali do seu arcabouço de ferramenta, que é a nossa caixa de ferramenta enquanto psicólogo, acaba não permitindo você experimentar isso, né? Então começa a se surgir dúvidas a respeito da eficácia do tratamento ou da própria técnica, né? E às vezes rola uma falta de apoio profissional, rola assim de você não ter muito a quem recorrer, com quem conversar. Quantas e quantas vezes não passei por isso, essa dificuldade, gente, que às vezes tem de ter com quem conversar, sem ser julgado, sem esse espaço, essa abertura, né? Essa audiência não punitiva. Às vezes é difícil de encontrar. E às vezes, e aí acontece muito, nós temos experiências passadas negativas. Então, assim, não raramente isso também acontece. E o que fazer nesse sentido? Gente, também existe essa possibilidade de ainda você não ter conseguido acertar, ou não ter conseguido vivenciar isso, e aí essas experiências passadas começam a gerar intervenção, gerar controle justamente em cima dos próximos que estão chegando, e aí a gente gera aquele efeito, aquela meio que profecia autorrealizadora, sabe? Junta-se então esse mutirão de coisas dentro de você, e às vezes não que seja uma coisa ou que seja outra, às vezes é um pouquinho de cada, sabe? Como é que fala? Eu vou polvilhando um pouco dessas questões, e às vezes é uma dificuldade de lidar com a própria vulnerabilidade. Sim, nós somos vulneráveis. Uma das principais dificuldades, às vezes, é até saber que hora encaminhar, né? Nós temos vulnerabilidades e a terapia, né? A terapia, seja qual for a abordagem, ela envolve lidar exatamente com vulnerabilidades. Mas eu queria mesmo que, terminando essa live, você fosse dar uma olhadinha no efeito Durkheim. Não agora. E às vezes lidar com essa vulnerabilidade também é um desafio. E às vezes existe também, isso é o que a gente vê muito, essa falta de limite, né? Essa clareza dos próprios objetivos profissionais. Meio que assim, será que o caso eu compro uma bicicleta? O quanto que o seu... no mercado financeiro chama-se o skin in the game, né? O quanto você depende do resultado daquele terapeuta. Para você ter noção, nos Estados Unidos, muitos terapeutas colocam, olha só, eu sei que existe uma série de questões, todo um mindset envolvido, cultura, etc. Mas nos Estados Unidos você pode, caso você pagar um tratamento de saúde e esse tratamento não surtir efeito, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Como seria se essa cultura fosse executada no Brasil nos serviços de saúde mental? Ou como que seria a saúde no Brasil se isso fosse colocado, hein? Nossa, já pensou? Você pega aí medicamentos que são há décadas receitados para diminuir pressão e nunca diminuiu pressão. Né? Você continua vendo pessoas morrendo de ataque cardíaco. Então imagina como seria uma cultura dessa sendo implementada no Brasil. E aí é um misto de tudo isso. E aí quem não experimenta nada disso, pelo menos em certa intensidade, eu posso estar do lado de cá do efeito Durkheim. Quem acha, nem tá aqui, né? Nem tá aqui, sim, mas é segurança, eu vou lá, vou fazer mesmo, eu pego referência, eu leio um livro, leio isso, leio aquilo, negócio de abordagem, uma vez eu encontrei uma colega que falou assim, e aí, que pós que você tá fazendo, o que você tá estudando, o que você tá atendendo, eu já sou formada. Então se você escolheu por ser psicóloga, saiba, não existe o dia que você vai chegar e dizer assim, ufa,
me formei, não vou precisar mais estudar, não vai ter esse dia. A cultura do lifelong learning, ela é inerente à nossa profissão, queira você gostando ou não gostando. O interessante é que isso que vai te diferenciando também na profissão. Se você está aqui, justamente isso mostra o seu desejo com isso. Agora, Sérgio, então como eu vou passar isso, virar essa página? Ô Ju, você está aqui, que legal te ver aqui. Sérgio, como é que eu vou virar essa página então? Como é que eu vou então atender, ter mais segurança no atendimento? Pessoal, é óbvio, estamos aqui já há quase 20 minutos falando sobre isso e é de extrema importância que você entenda uma coisa aqui. Eu não estou aqui para te oferecer algo, tá? Eu vou falar no final aqui do workshop que nós estamos fazendo. Mas eu queria contar um pouco da história de como, antes de falar como fazer, eu gostaria de contar um pouco da história de como nasceu esse workshop de inverno. Como eu disse quase agora, eu peguei a turma, né, andando para dar supervisão clínica, e eu percebi que quando a gente estuda lá na faculdade, a gente estuda terapia cognitivo-comportamental, a gente estuda com a sala toda. E a sala toda, quando muito, é metade que gosta de terapia cognitivo-comportamental. Então o professor que ministra a disciplina, ele precisa lidar justamente com a motivação desses estudantes. Por quê? Tem um terço ali que não tá muito afim, sabe? Aquela disciplina que você tanto esperou, porque é aquela que você vai usar para atender e tudo mais, ela não vai te embasar para atender. E daqui a pouco, eu não sei quem já atende aqui ou não, mas gente... Eu lembro como se fosse hoje o meu primeiro atendimento, a hora que fechou aquela sala. Você e a pessoa, ali literalmente o se vira nos 30 minutos, 40, 50 minutos. E a sua abordagem teórica, a sua bagagem teórica, ela vem justamente das aulas que você teve junto com a sua turma, da qual 1/3, pelo menos, ou 2/3, que é o mais real, não estava muito afim. E o professor não estava muito assim animado também. Por quê? Porque a turma também não estava. A gente sabe que é uma via de mão dupla. Aí o que acontece? Como que foi a ideia? Eu falei assim, não, gente, agora no segundo semestre a gente vai atender, a gente vai levar essas vidas a sério e eu quero pegar na sua mão. Nós vamos pegar nas férias, nós vamos estudar pelo menos o essencial. Nós vamos pegar ali, sabe, o A, B, C, D, E, assim, o beabá pelo menos a gente precisa estar dominando. E aí nasceu. Falei assim, pegando na mão ali, o pessoal comprou a ideia. Falei assim, não, vamos pegar, vou fazer isso por vocês. Ah, mas Sérgio... poxa, a gente precisa ver um valor então para cobrar. Eu falei, não, gente, eu quero ajudar vocês. Não, vamos ver um valor simbólico. A gente colocou lá, sei lá, 100 e poucos reais. No final acabou ficando tipo 120 reais. Gente, qualquer um que fazer conta, 20 encontros. 20 encontros nós vamos estar em julho. Tem aulas bônus, Juliana tá aqui, vai dar aula bônus sobre os desafios pessoais, né, do terapeuta. Vai ter aula bônus sobre a relação terapeuta e paciente. Vai ter aula bônus sobre TCC para criança, quem vai atender criança. Mais os 20 encontros, quem não puder estar com a gente 8 horas, vai poder também ter as aulas gravadas, tem o grupo nosso exclusivo lá. E aí nasceu essa ideia, entendeu? E aí, assim, por que não, então, expandir essa ideia para outras pessoas de outras faculdades que também passam por isso? E foi muito legal, porque hoje nós estamos lá, tem gente do Mato Grosso, tem gente do Ceará, tem muita gente de Marília, que é o grupo inicial, né, nosso. Tem hoje uma psicóloga da África, né, a Isélia, de Luanda, se juntou a nós. Então, assim... virou um grupo, imagina essa experiência, virou um grupo que vai ser de contribuição, meio que uma intersala, sabe? De pessoas o quê? Que estão interessadas, que estão debruçadas sobre o tema TCC.
Então, basicamente assim, isso aí foi algo que... Sabe quando a coisa vai acontecendo? Então, eu tô muito feliz. Se você está assistiu até aqui, ainda não fazer parte, a inscrição ainda está aberta. Vai ser muito legal. Eu tô muito contente. Então, baseado em todos aqueles motivos, entendendo o efeito Durkheim, o que a gente precisa para atender com segurança? A gente precisa lidar com cada um desses efeitos, entendendo alternativas. E aí por isso que a gente vai poder falar sobre os fundamentos, né? Então, já partindo então para o tema da nossa live, né? É basicamente o quê? A gente precisa ter muito claro os fundamentos. Chega lá na frente, se você não sabe ainda identificar pensamento, distinguir pensamento de emoção, identificar as distorções cognitivas, entender conceitualização cognitiva, em que ponto que está cada uma das intervenções. Fundamentos, gente. Uma avaliação, uma boa conceitualização. Você não vai ter segurança porque você não tem um mapa. Você ainda não sabe, você ainda não tem as 4 linhas de onde você está jogando. E esse então é o primeiro módulo que a gente separou lá, de falar de modelo cognitivo, de avaliação em TCC, de formulação de caso, nós vamos definir estratégia de intervenção, tudo isso na nossa primeira semana, que é o nosso primeiro módulo. Então o que a gente precisa nisso? A gente precisa dominar, tá assim, ó, você falar agora, abrir agora, como é que eu sei se eu estou dominando? Você abrir agora, saindo aqui, você me chama para uma live, fala assim, agora eu vou dar uma live dos fundamentos, agora, eu vou dar uma aula sobre os fundamentos da terapia cognitivo-comportamental. Se você não está apto para isso, de dar uma aula agora de 50 minutos sobre terapia cognitivo-comportamental, você ainda não domina o fundamento. Porque a gente só sabe quando pode ensinar. Como é que você vai ensinar ao seu paciente, porque existe a psicoeducação, e é esse o formato dentro da TCC, esse formato colaborativo, do empirismo colaborativo, como é que você vai ensinar alguma coisa que você ainda não consegue, para o seu paciente, você ainda não consegue ensinar? Ou às vezes que você ainda não entendeu. Então, essa é a régua, entendeu? Essa é a régua. Se você não está jogando ali dentro dos fundamentos, você está inovando, você está sambando, você está fazendo comunidade. Eu não sei o que você está fazendo. Segunda coisa, de 4. Para atender com mais segurança, você precisa, primeiro, entender os fundamentos. Segundo, entender as técnicas. Então, assim, na verdade, esse é o nosso segundo módulo inteiro. Quando a gente pega e conhece... Oi, Elton, boa noite. Ronald, Ed. Quando você conhece as técnicas. Pessoal, como é que você vai intervir? Se você abrir agora sua caixa de ferramentas, de técnicas, o Elton está aqui, é o rei dos PDF, eu admiro muito ele por ele. Se qualquer livro que você imaginar, você fala com ele abre a caixa e te manda o PDF. Como que está a sua caixa de ferramentas de técnicas, entendeu? Técnicas e assim, em que ponto que está essa intervenção de cada uma dessas técnicas. Se você não tem isso muito claramente, digamos assim, pegar uma folha, se você não encher, cada linha é uma técnica. Se você não encher uma folha de técnicas, eu sinto muito. Você é um mecânico, imagina o tamanho da caixa de ferramenta do mecânico. Então, se você não tem, então o que nós vamos fazer? No nosso segundo módulo, no grupo, a gente vai falar só sobre técnicas. Técnica de reestruturação cognitiva, técnicas de exposição gradual e prevenção de respostas, técnicas de desenvolvimento de habilidades sociais e assertividade. Tudo isso embasado no modelo cognitivo comportamental. Porque o que está rolando aí? Eu vou para TCC. Oi, Agda, boa noite, que bom que você está aqui. O que está rolando? Eu vou para TCC? Porque é uma abordagem aberta. Nós somos abertos a todas as técnicas cientificamente comprovadas. E aí, por isso a gente importa tanto as técnicas analítico-comportamentais. Justamente por quê? Porque a maneira deles fazerem ciência é experimental, é comprovadamente, é mais sistematizada. A gente sabe que o negócio é mais... a gente já teve aula de análise de comportamento, sabe que o negócio é mais embaixo. Então, assim, primeiro fundamento, se você não conhece literalmente os fundamentos, segunda coisa para atender com segurança, que é o nosso segundo módulo, se você
não conhece as técnicas cognitivo-comportamentais, ou inclusive, a gente sabe que a gente importa algumas técnicas, né? Ativação comportamental, psicodrama, né? Técnicas do psicodrama para o roleplay, ou até mesmo a meditação, que dentro da TCC virou mindfulness. E aí, se você não conhece essas técnicas, pessoal, ainda está no campo do improviso. Sinto muito te dizer, mas o efeito Durkheim que eu estava comentando ainda é aqui um efeito. Aí a gente está com uma pseudo-segurança. Então aí, pelo menos como é que está a sua ferramenta, a sua caixa de ferramentas. Como fazer, então, para atender com mais segurança? Nós precisamos, terceiro ponto, né? Nós precisamos entender quais conceitos específicos esse fundamento e essas técnicas são aplicados. Não adianta nada você receber alguém com tag e aí você começa a aplicar uma ativação comportamental, né? O que tem a ver com como eu vou então identificar quais são os transtornos, e aí entra muito DSM, você entender a distribuição dos transtornos, o que é um transtorno do humor, o que é um transtorno de comportamento, o que é um transtorno de ansiedade, Pessoal, a gente entender que existem esses grupos DSM ali na mão, né? Se a gente não entender as classes e aí, consequentemente, o modelo cognitivo de cada um desses transtornos, ou seja, como esse transtorno, como e não por quê, como esses transtornos vêm sendo ativados e operando, qual é o modelo, dentro do modelo cognitivo, dificilmente eu vou conseguir intervir dentro daquilo. E veja, dentro da especificidade, dentro da prescrição, dentro da indicação e dentro, principalmente, talvez até mais importante, que é dentro do tempo. Quem me acompanha sabe que eu vivo usando essa metáfora do psicólogo e o fisioterapeuta. Se você, imagina, eu quebrei a mão, quebrei o braço e fui lá no fisioterapeuta, estou fazendo a fisioterapia. Se o terapeuta, o fisioterapeuta no meu caso, ele pega e faz exercícios, estimulação acima do que eu posso naquele momento, ele vai me causar lesão. Agora, se eu estou na fisioterapia e o meu fisioterapeuta no caso, ele vai e me deixa, sabe, só lá fazendo uns exercícios de leve, eu estou perdendo tempo. E é capaz que o meu músculo, o meu osso, não entendo disso, é capaz que entre num processo de que eu não consigo recuperar mais, porque eu perdi tempo. Então, dentro esse timing, tanto a indicação, né, indicação no sentido prescrição, tanto no sentido timing, de que horas que nós vamos e a intensidade, talvez seja uma das habilidades mais refinadas dentro de um terapeuta. E aí é isso que nós vamos falar na nossa terceira semana, e especificamente sobre aplicação de acordo e para contextos específicos. E encerrando, nosso último ponto, que é fundamental para você para você atender com segurança, para você não entrar ali nesse modelo. Ô Marilisa, boa noite! Ai, que bom te ver aqui. Sueli, Bruna, Reginaldo. Gente, último ponto, né? Aprofundamento e a prática. E a prática, muitas vezes, não vem só com atendimento. A Marilisa, junto com outras profissionais, a Natan também, o quanto é positivo e importante nós compartilharmos a prática. Nós temos um ambiente de audiência não punitiva. E essa é a intenção de criarmos o workshop, no sentido de que eu vou errar, eu vou aprender, mas o meu erro não precisa ser o meu erro. Porque se a minha colega caminhou esse caminho e eu estou compartilhando e ela está compartilhando comigo, nesse ambiente protegido, nessa audiência não punitiva, eu tenho então um mediador dentro desses processos, e eu tenho esse ambiente onde eu posso compartilhar das minhas inseguranças, e é aí que está
Ou seja, além das práticas para melhoria de relacionamento, além do gerenciamento de raiva, habilidades, além da revisão, de frequente revisão dos fundamentos, é essa possibilidade que nós temos do quê? De termos pessoas de diversos países, no caso né? Que já tem até psicólogo de outros países, mas temos pessoas de diversos lugares que está teoricamente alinhado. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Aonde nós vamos então poder prosseguir dentro dos nossos aprendizados, dentro da nossa prática. E aí sim, ter seguranças nos nossos atendimentos. Então, basicamente, são esses 4 pontos que eu queria muito compartilhar com você. E também, obviamente, falei que no final que eu ia falar, as inscrições ainda estão abertas para o nosso workshop de inverno. O link está no meu perfil da bio. É um preço assim simbólico, ninguém não vai dar nem para enriquecer com isso, dá nem para ganhar dinheiro, R$120, dá nem pra, você vai pagar o Zoom, já é R$80. Você vai pagar o... Gente, olha, de verdade, assim, é quase que um trabalho, não vou dizer que é um trabalho voluntário também, mas é algo feito com muito, muito amor. Eu nunca vi uma oferta assim, no sentido de tanta... É algo que a gente está fazendo, é algo que eu gostaria de ter tido, assim, de coração. Por isso eu não sei se nós vamos fazer outras vezes, outros grupos assim. Se fizer, com certeza não vai ser nesse preço, porque daí muda, né, a intenção. Mas a ideia nós teremos ali 20 encontros, nós teremos as aulas bônus, nós teremos o nosso grupo exclusivo para termos então essa convivência, nós teremos as aulas gravadas para quem não puder participar ali ao vivo, e aí tudo isso para quem é estudante por R$120. A ideia aqui nem é, igual eu disse, né, vender algo, mas aqui de trazer uma oportunidade mesmo de algo que eu não tive, né, eu tive que fazer pós, pagar lá, meu Deus, nem me fala. Ou participar de grupo de estudo, que eu pagava mais que isso por mês, durante um ano, né? Várias mensalidades. Então, assim, o que nós abrimos aqui é algo, assim, um momento, assim, eu imagino mesmo como uma oportunidade única. Se você está me assistindo até aqui, né, o final da nossa live, ou se você está assistindo gravado, aproveite esse convite realmente, assim, porque é algo, realmente feito com amor, de dentro para fora, de algo que eu percebi que com o tempo, né, com os atendimentos aí, tá indo para mais de 10 anos que eu atendo, coisas que só a idade, só o embasamento, essas coisas, né, que eu estava trazendo aqui, pode ser suficiente para contribuir. Então eu estou entrando lá de coração aberto mesmo. Eu vou abrir caixinha, tá, de pergunta, qualquer dúvida que você tiver a respeito sobre isso. E estou aqui já há mais de meia hora falando, eu falei que eu ia ser rápido então é isso, assim. Eu queria realmente agradecer cada um de vocês. Estão aqui, Kaique, Derlane, Marilisa, Sueli. Poxa, quanta gente boa que entrou aqui, deixa eu até assinar, Carlos Alberto, Bruno. Mas enfim, muito, muito de coração uma sexta-feira aí. Ainda está aberto. Se você já faz parte, comenta, indica essa live para alguém que você sabe que vai poder se beneficiar com isso, porque é algo que nós estamos fazendo literalmente. Até os professores convidados também estão nessa vibe, também estão nessa proposta, né, de se voluntariar para estar contribuindo. Eu chamei assim profissionais de confiança e com experiência para trazer também as aulas bônus de temáticas específicas, totalmente voltado para quê? Para que você tenha segurança nos atendimentos. Mas para que está fazendo isso, Sérgio? Porque são vidas de pessoas. Eu entendo que a TCC ela é hoje uma das abordagens mais estudadas e mais eficazes para diversos transtornos mentais, comprovadamente eficazes, né? E eu entendo que a terapia cognitivo-comportamental ela salva vidas, e aí é por isso que eu quero realmente estar, e assim todo mundo que está convidando, que está vindo como professor convidado, nós entendemos que investir um pouco do nosso tempo, doar um pouco da nossa experiência para você que está fazendo parte do nosso grupo, do que vai fazer parte aqui do nosso workshop, do nosso curso de inverno,
nós entendemos que nós estamos te auxiliando a salvar vidas. E é isso que realmente importa. Existe muita... A gente andou muito, a gente caminhou muito nessas questões de saúde mental, mas nós temos muito ainda para construir enquanto psicologia, enquanto ciência, enquanto profissão. Entendemos que existe demanda, que existem protocolos, e que o Brasil não pode ser conhecido lá fora ou conhecido como o país mais ansioso no mundo. Por quê? Porque existe técnica para lidar com ansiedade, existe técnica para lidar com depressão, existe técnica para lidar... mas não tem cura, porque demora. Gente, tem tratamento. Tem tratamento. E se você está recebendo alguém com dor, alguém com uma demanda, é extremamente importante que você se sinta seguro, mas não lá no efeito Durkheim, mas se sinta amparado, sabe? Que você tenha uma técnica, um protocolo para aplicar, para lidar, para ensinar essa pessoa a lidar com esse transtorno, com essa dificuldade. E é isso que eu acredito, é nisso, até me empolgo aqui, né? É por isso que nós estamos fazendo aqui, e é isso que eu acredito enquanto psicologia. É para isso que lá no começo, né, eu nasci em psicologia. Kaique tá aqui em Marília, ainda estou em Marília, mas assim, nas férias eu não vou estar atendendo presencial, só online. Então eu pretendo dar uma volta aí, né? Provavelmente eu vou pro Pará e como é que chama lá? Kaique, como é que chama a capital? São Luís? Maranhão. Tô pretendendo ir pro Maranhão aqui nessas férias. Mas Maranhão e pro Pará. Mas só estamos terminando de fechar a agenda lá para dar uma palestra lá em São Luís do Maranhão. Mas é provável que eu vá para aproveitar, né? Então, gente, muito, muito bom que você tá aqui até agora. Sinta-se abraçado. Tenha um excelente final de semana. E que bom que você ficou até... Olha, pessoal firme e forte até aqui, hein? Um grande, grande abraço. Dá um tchauzinho aí. Um abraço apertado. Fiquem bem. E... Bom, é isso. Vou ficando por aqui. Para mais informações, sergiosilva.net. Tem o link aí na descrição. Me chama no privado. E com certeza a gente vai poder construir uma bela história junto. Um grande abraço. Até já. Tchau. Valeu, gente!